oração, perdão, jejum, e tudo está relacionado. Eu peguei esse texto de Isaías 58, porque o povo de Israel estava reclamando que Deus não via o sofrimento deles, as aflições deles, quando eles jejuavam, o sofrimento que tinha, Deus não via. E Deus vai explicando por que ele não ouve, e ele começa a dizer: você acha que eu vou ouvir vocês porque vocês afligem o coração de vocês, a alma de vocês? Vocês acham que eu vou ouvir vocês porque vocês se dobram como o jugo, e a cabeça fica no chão? E ele vai falando que se você estenda sobre si pano de saco e cinza, você acha que eu vou ouvir a tua oração, o teu jejum? Por causa desses sacrifícios que você está fazendo, você chamaria isso realmente de jejum? E que algo que seria aceitável ao Senhor, e que eu teria prazer nesses sacrifícios? E aí ele vem com o verso 6 dizendo: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Ele também vai falar sobre o dedo que ameaça e o falar injurioso. Então, quando Deus fala com a gente, Ele também está falando de uma transformação de vida. E que a oração ou jejum, alguma coisa, não é somente uma peça de troca, uma moeda de troca, mas é algo do coração. Quando uma pessoa jejua, ela está dizendo assim: eu abro mão de meus direitos, eu abro mão de prazeres que eu tenho, de vantagens e privilégios que Deus me dá, como a comida, e deixo de fazer esses privilégios que Deus me deu para buscar uma coisa que é mais importante. E Deus está olhando isso, e Ele olha o nosso coração, e Ele conhece o nosso coração, e não tem como enganar a Deus. A gente pode vir com vários argumentos para Ele, mas Ele já conhece por dentro e por fora, e Ele conhece as nossas motivações verdadeiras. Por isso Ele diz assim: vocês fazem essas coisas, mas vocês fazem para ganhar coisas do interesse de vocês. Então Deus conhece a gente por dentro e por fora. Nesse texto de Marcos 11, Jesus tinha encontrado uma figueira que não estava produzindo figos, porque nem era a época de produzir. E Jesus deu uma palavra muito dura para essa figueira. E dali uns dias, quando eles estavam voltando naquele caminho, eles já viram que aquela figueira secou. Deus, Ele estava dizendo com isso, Jesus estava dizendo com isso, que quando Ele te planta, Ele planta para você produzir o fruto que Ele plantou. Se Ele enxertou em você a natureza de Cristo, Ele espera que esse galho da natureza de Cristo esteja produzindo em tua vida. E se não produzir o fruto que vem dele, Ele vai cortar fora. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção enquanto estamos vivendo, enquanto há oportunidade, enquanto há chance de nós servirmos ao Senhor em primeiro lugar. Nesse mesmo contexto ele está falando assim de renunciar a tudo que tem para ser discípulo de Jesus, e que não tem como ser discípulo de Jesus sem essa renúncia. E aí ele fala assim: se vocês entenderem bem o Evangelho, vocês vão entender assim: se você falar para aquele monte vai sair de lá e vai ser lançado no abismo. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas ela é viva. Então, se você tiver a menor fé que existe nesse planeta, mas essa fé for em Jesus, for uma fé viva, você transporta montes na tua vida e lança esses montes no abismo. E a gente pode prestar atenção se isso é fato na nossa vida. Por quê? Porque a gente é ansioso. E a ansiedade é exatamente o contrário dessas palavras de Jesus.
Porque a ansiedade, a gente está resolvendo o problema. Na ansiedade a gente não tem o controle. Na ansiedade a gente está achando que tem o controle da situação, mas não tem. E a gente quer resolver o problema, mas a gente quer resolver por egoísmo. E a gente não vai resolver. E a ansiedade, ela só vai causar mais transtorno. Ela machuca a nossa alma. E ela torna o terreno da nossa alma muito seco e não brota nada, não brota a vida de Deus nessa sequidão. Por isso ele diz assim: em vez de você ficar olhando para o monte, fazendo um culto para esse monte, admirando os problemas que você passa, você tem que começar a olhar para o problema e dizer ao problema: arranca daqui. E não ficar admirando e pensando apenas nele. Você vai sucumbir nesse problema e ele vai te destruir. Se você realmente crer, isso vai acontecer com você. E ele diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Mas se você não perdoar, também o vosso Pai Celeste não vai te perdoar a tua ofensa. Essa também é a oração que Jesus nos ensinou. Isso aqui está em Marcos capítulo 11, o verso 26. E é uma repetição da oração que Jesus nos ensinou. Isaías 58, ele está falando assim de romper com aquelas ligaduras. É como quando Lázaro foi amarrado em faixas. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele não consegue sair dali, porque ele está todo preso, ele está todo amarrado. Aí Jesus diz: agora desatai-o, para que ele possa caminhar. E muitas vezes na nossa ansiedade a gente quer controlar a outra pessoa e a gente vai amarrando a outra pessoa com chantagens, com palavras duras, com regrinhas, com leis. E às vezes a gente usa a própria palavra de Deus e leis da própria palavra de Deus para amarrar a outra pessoa, prender a outra pessoa. Isso não é amor, isso não é liberdade. Ele diz assim: se livre desse dedo que ameaça, do falar injurioso. Eu tenho que destruir a reputação do Marcelão, para que as pessoas não acreditem nele. Então eu vou falar algo que vai destruí-lo, e ele é meu concorrente, e eu vou destruir com ele, com o meu falar, para que as pessoas não confiem nele. Esse texto, ele está falando que o óleo, que a solução para a nossa alma é o perdão. Se você tem um problema com o teu irmão, ele diz: perdoai. Se você vai chegar diante de Deus em oração, perdoe antes, para que a tua oração seja aceita, para que você seja aceito. Se você não perdoar, também o vosso Pai não vai te perdoar, e você vai ficar lascado por isso, vai ficar numa situação difícil por isso. Eu quero dizer assim: o perdão é uma coisa divina. Perdão não é dos homens. O psicólogo pode dizer assim: você precisa perdoar fulano. Mas aquele perdão é como se desculpar diante daquela situação. Quando uma mãe, mesmo crente, obriga que o seu filho perdoe o outro filho, o irmão perdoe o outro irmão, muitas vezes não está falando do perdão da Bíblia, está falando de desculpar-se de um erro que ele cometeu. E falar a respeito desse erro e pedir que a pessoa o trate como se não tivesse cometido esse erro. Mas não está tratando do perdão bíblico, porque perdão é bíblico e perdão ele é divino. Porque no perdão existe uma conta para ser paga. No perdão existe um preço para ser pago e que custa a tua vida. E que Jesus, ele morreu na cruz para nos tirar do inferno.
Então o perdão é algo maior do que uma simples desculpa, um simples colocar uma pedra em cima daquele problema e não lembrar mais daquele problema. Porque o perdão, ele está falando de uma vida que vale mais que o mundo inteiro. Jesus, em Mateus 18, ele está falando assim sobre esse perdão, e ele diz assim: quando eu tenho uma ofensa contra alguém, no máximo vai valer 200 denários, que seriam 200 dias de serviço de alguém. Mas a minha dívida para com Deus não tem a ver com esses 200 denários. Vocês lembram o que tem a ver a minha dívida para com Deus? Vocês lembram o número que Jesus colocou? Alguém lembra aqui? Eu preguei esses dias atrás. A vida, mas quantas vidas inteiras que Jesus coloca lá? 10.000 vidas inteiras de trabalho. De uma pessoa, desde o primeiro dia que ela começou a trabalhar até o último dia da sua vida, todo o salário que ela teve na sua vida, multiplica isso por 10.000, é a dívida que cada um de nós temos com Deus. E essa dívida, ela foi paga pelo Filho de Deus. Deus viu que cada homem, as trevas estavam arrastando para dentro de si. E Jesus, ele teve que entrar nessas trevas, no império das trevas. Ele, naquelas 3 horas da cruz que escureceu, ele ficou mais horas na cruz, mas foram 3 horas que tudo escureceu. E ele entrou lá dentro, nas trevas, para nos tirar. Então, quando uma religião diz que você pode fazer algumas coisas, seja a igreja evangélica, seja que igreja for, que você pode fazer alguma coisa para ajudar na tua salvação, não é verdade. Não tem essa possibilidade. O máximo que pode acontecer, num exemplo que meu pai falava assim, o pai, Marcelo está lá com, Natan? Está carregando um balde d'água e o Natan quer ajudar. Ele põe a mão na alça do balde e ele acha que está ajudando, mas ele não está ajudando. Ele acha. A salvação, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, porque não tinha como a gente sair do meio das trevas. Era impossível alguém sair de lá. Jesus teve que entrar lá para nos tirar. E Ele nos resgata de lá de dentro, e Ele nos tira, como alguém que está morto e não consegue fazer nada para sair de lá. Ele nos tira de lá. O máximo que a gente pode fazer é pôr a mão na alça e Ele dizer: você está ajudando, mas você não está ajudando, porque não tem o que a gente possa fazer para sair de dentro dessas trevas, nada. Então, não existe como haver perdão sem o sacrifício de Jesus. Essa conta, ela é paga pelo sacrifício de Jesus. João Batista diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar pecados é Jesus. O único que pode. Por isso o perdão é uma coisa divina. Porque perdão fala desse Jesus que entrou no império das trevas para nos tirar do meio das trevas. A nossa dívida era de 10.000 talentos, era impagável. Ele entrou nesse império das trevas e Ele nos tirou de lá. Uma mulher, quando jovem, foi abusada pelo seu pai. E ela vai carregando na sua vida inteira o trauma, o sofrimento, a acusação e até mesmo culpa ela carrega desse ato do seu pai, e ela não tem culpa nenhuma, mas ela vai carregando culpa e o seu fardo vai ficando tão grande que é uma sobrecarga, e ela está totalmente cansada, a sua alma, e o diabo, ele pinta e borda.
porque essa pessoa muitas vezes vai em lugares escusos para resolver o seu problema e vai vendo a vida de uma forma negativa, escura e muito triste. E aí um dia ela se encontra com Jesus. Deus oferece o perdão para ela através de uma pessoa, através de um servo de Deus. E essa pessoa pode até expor tudo isso diante de Deus e pedir perdão, tratar de tudo isso, mas muitas vezes acontece assim, que a pessoa continua dentro da igreja, a partir dali, a partir dessa entrega do coração a Jesus, mas ela continua ainda carregando um fardo de culpa. Ela ainda tem mágoas em relação àquilo que ela pediu perdão. Ela continua ainda amargurada e os assuntos dela ainda são assuntos negativos. Ela ainda olha as coisas pelo óculos sujo e escuro, porque ela ainda não se livrou. Ela tem o perdão e se ela morrer a qualquer momento ela está com o Senhor, mas ainda ela está com aquele fardo. Tem uma ilustração também que meu pai contava, era assim: a pessoa está ali com um caminhão e vê uma outra pessoa ali andando com um fardo enorme nas suas costas, e ele para o caminhão e diz: sobe aí. E a pessoa subiu. E aí, andando muito tempo com aquele caminhão, ele olha para trás e vê aquela mulher em cima daquele caminhão e com o fardo nas costas. Aí ele pergunta: por que você não desceu esse fardo no chão? Não, é muito peso para o caminhão. Então a pessoa às vezes ela quer ajudar, a pessoa ainda acha que deve continuar carregando esse fardo. Às vezes a pessoa acha, porque ainda não se vê livre do seu pecado ou daquele fardo que foi cometido contra ela, ou ela ainda precisa daquela autocomiseração e que as pessoas sintam pena dela porque ela é uma pessoa sofrida. Lembra que eu falei do bocó? Alguns não sabem o que é um bocó. Eu falei do bocó e alguns não entendiam. É tipo uma bolsinha de couro que os meninos colocavam pedras para atirar. E a pessoa vai colocando pedrinhas dentro desse bocó, como o filho que ficou em casa quando disse ao pai: pai, a vida inteira o senhor não me deu um cabrito sequer, e agora o senhor mata o novilho cevado para esse miserável. Ele estava guardando pedrinha no bocó, e todos os anos ele carregou essas pedrinhas, e todos os anos essas pedrinhas estavam cansando, fazendo calo, machucando ele, mas ele precisava carregar aquelas pedrinhas, porque ele precisava se defender da acusação do seu pai. Ele precisava jogar isso na cara dele o dia que o pai cobrasse. E isso é uma desgraça, porque quem carrega as pedrinhas é que cansa a alma, é o fardo que a pessoa está carregando e que está mal, mas precisa se defender. Na sua ansiedade precisa resolver os seus problemas e não consegue descansar no Senhor, não consegue pensar diferente, né? Uma outra ilustração que eu queria contar também é como no caso, vamos pensar assim, no goleiro Bruno. Eu lembro que eu vi o goleiro com Bíblia na mão, lendo Bíblia lá enquanto ele estava se preparando para ser julgado. Muitos presos fazem isso, leem Bíblia, oram, fazem promessas, choram muito, há arrependimento muito grande, comovem as pessoas para que elas acreditem que realmente ela está arrependida. Mas uma pessoa que esquarteja ou manda esquartejar sua esposa e desaparece com o corpo dessa pessoa, ela é condenada, vamos dizer, 30 anos de cadeia.
Aí o juiz começa a ficar comovido com os arrependimentos dessa pessoa. E aí sentencia depois de um tempo a 10 anos. E depois de um tempo sentencia que ele pode jogar como goleiro em determinado clube, como uma forma de recuperação. A minha pergunta é assim: esse juiz, ele é bom ou ele é fraco? E nós estamos vivendo num tempo onde esse sentimento está sendo muito valorizado, assim, do dó, não da justiça. A justiça dói demais, o certo dói demais, a mentira, ela resolve problemas. Mas é um tempo muito difícil que nós estamos vivendo esse tempo, porque nós estamos abrindo mão de princípios de Deus, porque Deus não é um juiz fraco, irmãos. Deus não é um juiz que vai ter misericórdia porque a pessoa fez isso, fez aquilo outro, e daí vai ter misericórdia. Deus só vai usar a misericórdia através do seu Filho Jesus, através do sacrifício que Ele fez lá na cruz. Não tem como Ele usar de misericórdia de outra forma. Então o que acontece quando Ele diz assim, desatai, deixa o dedo que ameaça? A pessoa está dizendo assim, mas eu não tenho como perdoar. É muito duro perdoar. Dói demais, veja o que a pessoa fez contra mim, o dano, a ferida me machucou muito. Não vou perdoar. Só que Deus está ensinando que o perdão é uma decisão que você toma. Porque o perdão é o sacrifício que Jesus fez. Ou você decide perdoar, ou você decide manter a mágoa no seu coração e continuar carregando esse fardo que você tem nas tuas costas. Eu lembro assim de um pai que ele soube a notícia de que o bandido, o assassino, matou a sua mulher, o nenê que estava no ventre dela e a criança que estava chorando imensamente no seu colo. Isso aconteceu muitos anos atrás, mas eu lembro que esse pai, ele foi visitar esse assassino na cadeia, e ele pregou o evangelho até que esse assassino entregou seu coração a Jesus. E esse assassino cumpriu os seus anos de cadeia, e depois os dois pregavam o evangelho em reuniões da DONEP e davam o testemunho juntos. Perdoar é uma decisão e às vezes custa caro, mas Deus pode transformar o coração e pode tirar esse peso. Ele fala assim, não fique fazendo culto ao monte, não fique olhando para o problema, não fique admirando o problema, não fique repetindo isso na tua cabeça e passando a noite em claro olhando para o problema. Ele diz assim, diga o problema, ordene o problema, manda ele sair, mude de foco, começa a olhar para aquilo que Jesus diz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu estava conversando com uma moça que foi abandonada pelo seu esposo novinho, e ela bem novinha, e ela estava com aquele sentimento, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de tão errado para ele me rejeitar dessa forma? Eu sou uma pessoa tão horrível assim. O diabo quer, e a nossa carne quer que a gente acredite dessa forma, até ele chegar no ponto assim, de dizer para algumas pessoas que eu também já aconselhei, que o diabo ficava dizendo assim, a única solução que você tem é tirar a vida. O único meio que você vai ter para ter paz é tirar a tua vida. Então, esses pensamentos, ai, mas como dói,
ele corrói a alma. E Deus está dizendo assim: dê uma ordem, diga ao monte para sair. Não coloque os olhos, o foco da tua vida e dos teus pensamentos nesse monte, nesse problema. É uma compulsão, e a gente fica repetindo, às vezes a noite inteira, vira de um lado, vira do outro, e fica repetindo aquilo, e aquilo vem. Mas precisa ler um outro texto, precisa pegar outra parte da Escritura, ouvir outras músicas, pensar em um outro assunto que não seja aquele, porque precisamos nos livrar dessas coisas, porque senão a pessoa fica dizendo: mas eu não merecia isso, o que vão falar de mim? Foi duro demais. E lá em Hebreus ele diz assim: chega a contaminar os outros de tanto ficar olhando para o monte. Contamina a esposa, contamina esposo, contamina filhos, contamina amigos, contamina irmãos da igreja. Mas perdoar é o caminho de libertação. Perdoar é você dizer: monte, saia daí, em nome de Jesus, eu não vou mais olhar para você. E ele diz assim: se você crer, arranca esse monte e ele é jogado no abismo. E depois ele está dizendo que é o caminho de libertação. A gente precisa reconhecer que os outros não são responsáveis pela nossa infelicidade. As pessoas não são responsáveis pela nossa infelicidade, né? Deus está dizendo assim: diga, eu fui ferido, eu fui magoado, isso me entristeceu, eu não merecia isso, mas agora eu vou perdoar em nome de Jesus, e vou ficar livre dessa mágoa. E é isso que Jesus falou. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E ele diz assim: quantas vezes tem que perdoar? Ele diz 70 vezes 7. E daí você podia dizer assim: mas é muito, Senhor. Se eu perdoar, a pessoa vai voltar a fazer o mesmo erro. É muita fraqueza perdoar tantas vezes. E a pessoa vai repetir, e eu vou passar de idiota, né? Vai cometer o mesmo erro de novo. Como é que fica a minha autoestima? Eu só vou sofrer. E Jesus está dizendo assim: mas se você não perdoar, eu tampouco te perdoo. É uma decisão, mas é uma decisão que não tem como o cristão cair fora, porque não tem como você ficar guardando esse sentimento, não tem como ficar guardando essa mágoa, porque isso é sobrecarga. E não adianta achar culpados, porque o fardo vai continuar. A gente precisa ficar livre desse fardo. Não podemos continuar carregando esse fardo. O filho pródigo, ele estava cuidando de porcos. Quando tudo deu errado, ele foi cuidar de porcos. Na cultura judaica, isso significa lidar com demônios. É o pior estágio. Mas quando ele caiu em si, se arrependeu, ele voltou, e ele sabia que o pai poderia perdoá-lo. Ele sabia que o pai poderia perdoá-lo, porque o pai sabia sobre o perdão e ensinava sobre o perdão, e ele voltou. E o pai deu um banho nele, o pai arrumou ele, pôs roupa nova, pôs um anel no dedo, que significa: você é meu filho. Você foi embora, mas você voltou, você é meu filho. E Jesus esse Senhor não ia tratá-lo como um jornaleiro. Esse Senhor, esse pai, ia tratá-lo como filho. E é assim que o Pai Celestial nos trata, né? É assim que o Pai Celestial trata a cada um de nós, né? Então o perdão é uma decisão. Eu lembro assim de uma ilustraçãozinha que um pastor falou, que a nora queria matar a sogra.
de tanto ódio, de tanta mágoa, de tanto ressentimento que tinha da sogra. Aí pediu um remedinho que desse para pôr na comida, que ela morresse, remedinho. Aí a pessoa que ia dar o tal remédio falou: ó, esse remédio aqui, ela vai, se ela comer lá tal comida, vai morrer, mas vai demorar meses para morrer. Porque se ela morrer rapidamente, já vão saber que você pôs veneno e aí não vai dar certo. Então tá. Daí ele falou assim: também você tem que começar a tratar bem a sogra, para ninguém desconfiar que ela morreu porque você colocou veneno. Então tá. Então ela foi colocando aquele remedinho. Mas no passar do tempo, como ela foi mudando de atitude com a sua sogra, ela começou a ver que a sua sogra era uma pessoa muito boa. E ela começou a gostar da sua sogra. E ela começou a amar a sua sogra. E voltou lá: tem como reverter esse remédio para que a minha sogra não morra, porque ela mudou demais depois que tomou esse remédio. Aí ele contou: não, esse é remédio mesmo, não vai matar ela, mas você sabe o que aconteceu com você? Você semeou a boa semente. Você parou de focalizar no problema da tua sogra, nos defeitos, nas ruindades dela. Você começou a tratar ela bem, independente das ruindades dela. E ela começou a responder aos teus bons tratos. Por isso ela mudou, porque você mudou primeiro. Por isso que perdão, ele é uma decisão. Essa é só uma ilustraçãozinha, mas isso pode acontecer no dia a dia da nossa vida, certo? A Noeli faz uma oração. Senhor nosso Deus, Filho, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que ouvimos hoje. E agradecemos a Ti, Senhor, acima de tudo, porque um dia o Senhor revelou Jesus Cristo para cada um de nós, mostrando o quanto nós éramos preciosos para o Senhor, a ponto de deixar o Seu Filho morrer na cruz por causa do nosso pecado. Muito obrigada, Deus, por esse milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. E ainda pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, continue trabalhando na nossa vida, Deus. Não nos tratando conforme nós merecemos, mas sempre com esse amor, Deus. Que somos falhos, nós somos orgulhosos, nós pecamos contra Ti, ó Deus, quando não perdoamos, quando apontamos o dedo para acusar, Deus. Nos ensine, Senhor, olhar para nós mesmos e opere em nós, Senhor, assim, uma transformação diária na nossa vida, para que a gente cresça em santidade, ó Deus, para que possamos cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Livre nós, Senhor, de todas as tentações, não impedindo assim, Senhor, que até sejamos tentados, ó Deus, mas que a gente não caia na tentação. Amém. Deus Todo-Poderoso, que nossos filhos, que netos, ó Pai, possam assim receber de Ti esse perdão, reconhecer no Senhor que é o único caminho, que é o único jeito, receber esse perdão através de Jesus Cristo. Não deixe que nós dar ouvido, Senhor, para outras informações, para outras formas de crença, Deus, onde nos desvie do alvo, Pai. Que cada um que se aproxime aqui, que se achegue aqui na igreja, Senhor, tenha assim já esse tratar do Espírito Santo, para que haja uma verdadeira transformação, Amém. que aconteçam milagres. Amém. Que hoje, Senhor, ao recebermos a ceia, que possamos, Senhor, reconhecer que Jesus entregou sua vida, seu sangue, para nos redimir de todo o nosso pecado. Amém. Que possamos sair daqui, Senhor, com o coração alegre, com o coração em casa, Deus, recebendo de Ti toda a graça, tudo aquilo que precisamos, Senhor, para enfrentar as dificuldades que temos todos os dias.
Amém. Eu oro assim, Pai, também para que o Senhor console todos os familiares da Anne, do seu Armando, ó Deus. Que o Senhor esteja confortando o coração, carregando no colo, ó Pai. E assim dando o entendimento de que a Anne está junto na glória com o Senhor. Amém. Que nós também, Senhor, possamos nos olhar e estarmos investigando as nossas vidas, se a gente já tem a certeza da salvação, para quando partirmos também estarmos. Assim eu oro, meu Pai, e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter a ceia, os músicos podem vir à frente. Deus abençoe quem está em casa.